Bom dia, doutora Adriana, por estar aqui connosco. Obrigada, mais uma vez. Eu quero só aproveitar para citar aqui, e a propósito do que estávamos a falar, que tem que ver com o manuscrito. Portanto, à partida, acreditando na veracidade desta notícia, o jornalista do Público teve o cuidado de ouvir, portanto, as duas partes, ouviu também o antigo Presidente de Câmara e, portanto, diz contradições e estou a citar. Armindo Abreu retorque que a Câmara não podia adquirir à família de Pascoais o que não era dela. Só compramos o espólio Teixeira de Pascoais, que era propriedade da Casa de Pascoais. Segundo o ex-presidente, quando os funcionários da Câmara foram fazer o inventário do espólio, esses manuscritos, os que no fundo nos trazem aqui hoje, inéditos, não apareceram. E só depois da compra, quando se foi buscar o espólio, é que os encontraram. Muito bom dia. Bom dia. Quero, desde já, congratular-me com o primeiro debate que vou ter aqui com o meu amigo Dr. Pedro Barros, que é a primeira vez que debato com ele, e dizer o seguinte: eu hoje quero honrar, em primeiro lugar, a memória da minha avó, que foi costureira de Casa de Pascoais, e honrar os meus professores que me ensinaram direito, que já faleceram. Para dizer que a posse pública é que se exerce de modo a poder ser conhecida pelos interessados. Não é necessário que a posse seja exercida à vista dos interessados, mas que seja de forma a poder ser deles conhecida. E já era conhecida há muito tempo, desde logo, por exemplo, deixem-me ver, desde logo, num livro do padre Mário Garcia, que na sua tese citou Cartas a uma Poetisa. E estávamos no ano? Sinceramente não sei, mas 1970 é muitos. E troca o passo, não é? Os cadernos do Tâmega publicaram Cartas a uma Poetisa. O Dr. Pedro Barros sabe disto. E também foi publicado partes de Cartas a uma Poetisa na revista O Nosso Colégio. E eu sei porque é que até hoje isto não foi reclamado judicialmente pela família. Eu sei. Sei porque sou jurista e porque não podia deixar de saber, qualquer jurista em Portugal que fosse jurista, que era o facto de já se ter passado o prazo da petição à herança, que são 10 anos. E por outro lado, e pondo isso de lado, porque teriam que ir discutir se eram os manuscritos, se eram só os direitos. Ok? Se eram direitos dos manuscritos, ou seja, direitos de publicação. São coisas diferentes, exatamente. São coisas diferentes. Ora bem, o Dr. Armindo Abreu resolveu num determinado dia honrar a memória de Teixeira de Pascoais à custa do dinheiro dos amarantinos, contribuintes amarantinos, e dos contribuintes de Portugal, dos portugueses. Porque se foi pedido a autorização ao Executivo, se foi pedido a autorização, e que todos os partidos votaram, e muito bem, a compra do espólio de Pascoais, também o Dr. Armindo Abreu deveria ter perguntado ao Executivo se poderia oferecer, entregar aqueles documentos. Isto é muito grave. Primeiro, para um político, mais grave para um jurista e mais grave para aquele que disse ter comprado todo o espólio de Pascoais, mesmo aqueles que não seriam encontrados naquele momento. Pois. Isto é muito grave. É o que diz as atas. Isso não é verdade. Isso não é de verdade. É manipular nitidamente. Então o que é verdade? O que é verdade é que eu estava na Assembleia Municipal, na alta altura, e lembro-me perfeitamente bem das intervenções do Dr. Armindo Abreu, que disse
Estava na Assembleia Municipal, na altura, na qualidade de Presidente da Junta. E por que é que isso ele disse? ouvi que disse, mais ou menos isto, estou a resumir, que todo o espólio comprado à casa de Teixeira de Pascoais. Ou seja, isto não queria dizer que se este manuscrito pertence à sua afilhada ficasse de fora. E há outras coisas que são imprecisas, e eu não vou discutir com a doutora Adriana Santos, obviamente, questões de direito. Não estou em condições de o fazer. Por isso não discuto, eu escuto as coisas que são claras e que estão aqui a discutir. E, aliás, provavelmente se tivesse outra pessoa aqui que tivesse formado em direito, isto aqui não é uma aula de direito, obviamente, teria outra oportunidade de discutir com a Mas doutora então, Adriana também- Santos, ao mesmo e habilitado tecnicamente para fazer. Mas então, Porque o que é me que acha parece que isto é muito aconteceu? discutível. Os foram retirados da casa, foram fazer o Deixa-me inventário, acabar. foram lá Claro, fora. mas é mentira isso. Eu deixei falar, Claro. Mas coisa que não fez há pouco verdade. comigo. Portanto, se forem encontrados os manuscritos na Casa de Pascoais, quem é que... Se eles forem encontrados na Casa de Pascoais, eu encontrei, e sei que não é meu, porque não comprei, para quem é que eu tenho que entregar? Novamente à família de Pascoais. Certo? E depois a família faz o que quiser. Eu juridicamente não vou dar nomes a isto, porque seriam nomes um bocado complicados. Se eu achar qualquer coisa que não me pertence, entrego. E depois, quem é que decreta que esses documentos que vieram da Casa de Pascoais não foram encontrados no caminho entre Pascoais e a Câmara Municipal? Quem é que decreta que esses documentos não integram o fundo? Pois. Não passam a Do acervo. constar do inventário, por Sim. exemplo. Se isso não está no contrato, como é que a Câmara Municipal tem a posse desses documentos? São perguntas que eu faço, mas é que qualquer pessoa de sã critério faz estas perguntas. Eu, à noite, na cama, não dormia a fazer essas perguntas. Se prefizesse que amanhã iria entregar estes documentos, que o Dr. Armindo Abreu, desde maio, os esteve a ler, Sim, no diz seu aqui. Não gabinete, foi tempo de ler tudo, mas... sabe perfeitamente Mas- que têm um valor incalculável, entrega-os num belo dia e dá um despacho pouquinho tempo antes, ou seja, um dia ou dois antes ou 5 dias, um dia antes da tomada de posse. Tendo 5 dias antes feito uma reunião onde esteve presente a senhora bibliotecária, o chefe de divisão, o representante da legatária, que não é a mesma coisa que herdeiro, da legatária, e presumo que tenha sido na Câmara Municipal. Portanto, 5 dias, um dia, e aí vai, são muitos manuscritos. Só referente à Cartas uma Poetisa, são 5 manuscritos. E depois, não contente com isto, o Dr. Armindo Abreu ainda entrega, que eu até gostava que me dissesse, no testamento, onde é que existe Cartas a um Poeta, ainda entrega esse manuscrito, vai-me dizer que era porque não podia rasgar aí a justiça, ou melhor, juridicamente também se resolve esse problema. E mais, entrega um manuscrito que parece-me que é o Idílio Pastoril, que, sem nenhum suporte que diga que o Idílio Pastoril é a mesma coisa que o Impecido. Portanto, o Dr. Armindo Abreu também é perito em literatura. E por aqui me fico, porque muito mais haverá para dizer. Eu, há pouco, a Elisa dizia que era um facto, ou seja, que o manuscrito chegou à Câmara Municipal e que o documento, tanto quanto se saiba, apesar de ser inédito, à partida não é diferente dos outros, não tem rodas, não tem pernas e, portanto, isto Ouvir confirma-se. daqui a bocado o Dr. Pedro Barros, que sabe tanto ou mais disto que eu.
E vamos ouvir, sim, é só porque aqui de facto no Posso direito de só- resposta do posso Dr. só Armindo dizer uma Abreu, coisa? ele diz, no meu gabinete só Antes entraram as cartas a uma poetisa. E a pergunta é de facto esta, como é que entraram? Como é que lá chegou? É onde é que estavam os manuscritos? É a prerrogativa de Presidente de Câmara. O Dr. Armindo disse isso. Disse, está aqui escrito e assinado por ele. Quer falar? Era só para complementar a intervenção do Dr. Adriano Santos, agradeço o cumprimento simpático, como sempre, e só para dizer que um desses inéditos foi publicado ainda em vida de Pascoais, em 1951, em Pside. Portanto, e aquelas várias versões que fala, há obras que têm várias versões inéditas escritas pelo poeta. Portanto, pelo menos o Empecide foi publicado Claro, ou seja, ainda há em partes vida dele. Ele faleceu não em são- 52, exatamente. ele foi publicado em 51, portanto, portanto já não é inédito, ainda foi publicado em vida dele e funciona para efeitos de direitos de autor, naturalmente que os prazos e todas as consequências relativamente ao assunto. Era só isso, muito obrigado. Quem é que quer dar seguimento ao debate e quer agora que já tivemos a oportunidade de ouvir? Com certeza, então vamos. Só isso. Está? Pronto. Eu também reportando a notícia do Público e reportando mais declarações do Sr. Lino Couto, leio parte dessa notícia do Público. Até hoje só foram publicadas 2 cartas desta ficção epistolar que Pascoais nunca chegou a publicar em vida. Uma num livro de Mário Garcia que dedicou ao poeta, outra na revista Cadernos do Tâmega. Lino Couto garante que em ambos os casos as cartas foram transcritas a partir de cópias datilografadas, já que a família de Pascoais garante sempre afirmaria não ter o manuscrito e nunca o apresentou publicamente. Ora, eu só vou terminar dizendo uma coisa. Também se consta, e se consta-se também, porque isso também não é importante, mas é só um detalhe, consta-se que o próprio Mário Garcia agradeceu nessa altura à afilhada por isso mesmo. Eu também acho que esse pequeno pormenor diz muito do seu testamento. É que eu estou, consta-se, porque me deve calcular, em 78 não tinha memória, mas consta-se que o Sr. Mário Garcia agradeceu à Dona Adelaide Teixeira o facto de... Eu acho que... Por isso mesmo, a Dona Adelaide Teixeira teria que fazer o seguinte. Eu não tenho Por isso mesmo, a Dona Adelaide Teixeira só deveria ter feito o seguinte. preferido por a família de Pascoais ou para... que nem os conheço, Eu também. Garanto-lhe isso. Eu também. A Dona... Aliás, não conheço nenhum. A legatária só teria que, em primeiro lugar, vir requerer a sua legitimidade como legatária e requerer esses bens. Mas Porque Sempre requereu, sempre quis, sempre não ligaram. Isso, a requerimento é essa. É porque é que sempre lhe ligaram e de repente de um momento para o outro... não, é- vamos reparar, nunca requereu. Nunca requereu. Não sabia onde é que estava. Nunca requereu. Porque eu não posso requerer se não tiver legitimidade. E esta é uma das circunstâncias em que eu tenho que ir a tribunal, obter legitimidade e requerer. Certo? E ela nunca o fez, Mas não foi a tribunal, não é? nunca foi a tribunal Podia e só deixou passar os prazos. Ela E pediu... deixou passar os prazos. A doutora Armindo Abreu, pelo que percebemos, eram conversas. Deixou pediu- passar os prazos, o Dr. Armindo Abreu sabe que existem esses prazos, é jurista. É jurista, pelo amor de Deus. exatamente. Portanto, nunca requereu. Portanto, não vamos dizer uma coisa que não é verdade. António Duarte, agora que dizíamos há pouco, agora que já teve a oportunidade de ouvir, portanto, de todo o painel, o que é que quer acrescentar à sua intervenção inicial? Eu tenho alguma coisa a acrescentar, mas não saio da posição, acima de tudo e assumidamente, política. Mas deixe-me dizer uma coisa, esta temática, esta problemática do espólio Teixeira de Pascoais, ele deriva já de outros debates com outros intervenientes que às vezes, e eu digo e assumo aqui, por vezes, quando entramos numa situação de mesquinhez, podemos ter o perigo de vir a roçar o ridículo, às vezes. Acha que é o que está a acontecer agora? Vivemos num país onde, infelizmente, é fértil levantar lebres, depois deixá-las ir e depois os processos não ficam sempre a meio e é um bocado complicado. Eu preferia, para voltar ao meu espaço político, falar em termos que nós há, felizmente, de política
de seriedade. Isto é, aquilo que eu digo, ou estou a dizer nesta altura ao microfone, Dr. Armindo Abreu, diria do Dr. José Luís Gaspar, como de qualquer um dos colegas aqui presente. Isto é assim, quando o Dr. Armindo Abreu dizia que se limitou a respeitar o testamento do poeta, Exato. eu, daquilo que conheço, da pessoa em causa, aceito, Acredita. acredito. Mas falando do ponto de vista jurídico, acha que isso é correto? Que ideia é que tem? Eu sei que não é da área também não sou, mas que aqui avaliação é que faz? Nem é preciso ser da área, porque nós também quando estamos com essa responsabilidade e no caso de uma aquisição de compra, isto é humano também, por vezes coloca-se à frente as pessoas que se conhecem há muitos anos, a confiança é uma coisa também importante, não é? Porque tudo o que nós fazemos na vida se implica sempre o perigo de um tribunal ou um perigo jurídico, de qualquer dia não há políticos, não há gente a debater. Bem, há que ter também um pouco esse equilíbrio. E é por isso que eu falo em seriedade, porque há que acreditar nas pessoas. Depois, se o processo vier a dar numa situação de tribunal, a mim já me ultrapassa. E como disse, infelizmente, estas situações mesquinhas às vezes, que derivam de outros debates, eu nessas não entro e nunca entrei. Depois, outra situação que achei sempre um pouco estranha é também quando se coloca a questão de que ofereceu uma coisa que já tinha sido adquirida pela autarquia. Ora bem, isso a ser verdade, lá está, que já tinha sido adquirido pela autarquia, é grave, como é evidente. Não é? E não é entrar em contradição. Eu acredito nas pessoas, a ser verdade isto, é grave, naturalmente. À vontade, à vontade. Entra na posse de alguém, entra através de uma figura qualquer. Com certeza. Certo? Pronto, podes continuar. Portanto, ela entrou no património da Câmara Municipal para a Câmara Municipal poder dar. Porque eu não posso, caso contrário, eu teria que pegar nesses documentos e entregar à família novamente, para ela fazer, se aquilo não é meu, eu tenho que entregar à família, pura e simplesmente. Não posso arrogar. Mas na opinião do CDS, neste caso, ou do representante do CDS, isto aconteceu. O ex-presidente da Câmara entregou uma coisa que já tinha sido adquirida pela Câmara. Não, esse é o facto, não é? É que para mim a questão é essa. Facto, não é um facto. O CDS vai dizer o seguinte, Vamos lá ver. é assim, Foi. Não é? a Câmara Municipal, quando recebe o espólio do Teixeira de Pascoais, não pergunta a nenhum jurista ou a nenhum técnico se este documento em particular pertence ao espólio ou não. Não faz essa pergunta. Pura e simplesmente, o representante máximo da Câmara Municipal de Amarante manda entregar objetos que ele diz não serem da Câmara Municipal, mas que têm um titular e uma posse antes, é quem ele não entrega. Entrega a um terceiro, mas sem qualquer parecer jurídico ou técnico. Tanto por que decisão até... própria, no fundo, não é? Certo. Mas, e o representante do... Nós E temos que o ficar esclarecidos. representante do CDS-PP, se por acaso, e pelos vistos há gente que vai, há pessoas, amarantinos ou não, que vão intentar ações, e se houver alguma ação-crime, uma coisa é certa, pedirá autorização ao Secretariado Nacional do Partido, à Secretaria-Geral, para se constituir assistente. Isso é um... Ponto final. É isso que fazemos. Certo? Pronto.
É esta a posição neste Senhores, momento temos do 10 partido. minutos para terminar o debate. Eu gostava isto é vamos verdade. ouvir aqui, já nem 10, vamos ouvir só o José Joaquim muito rapidamente. Julgo que estou com ele. Se é que é para... Não, é só para dizer o confrontar- seguinte, peço desculpa, António Duarte, mas isto é importante dizer isto. Com certeza. E é o seguinte, e no seguimento da intervenção, da intervenção na reunião camarária do Dr. Pedro Barros, que eu acho muito bem. Pediu um processo de averiguações a este Sim. mais ou menos, segundo eu percebi, a esta situação. Ora, aquilo que nós sabemos e aquilo que é verdade é que quando do inventário estas obras não estavam lá. Isto faz a diferença de tudo que disse então onde é que poderiam e o estar? inventário foi baseado, os 420 mil euros foi base baseado naquilo. no inventário que foi feito. Agora, se isto não é verdade, a intervenção do Amarante Santos Todos faz todo sentido. Faz todo sentido. Vamos averiguar. Há técnicos que fizeram da Câmara. É preciso dizer que não foi o Dr. Hermínio Abreu que fez o inventário, aquele inventário. E por isso, se isto é mentira, tem que se pedir responsabilidades. E se estas cartas surgiram, e se a posse foi negada à família, se a posse, continua a dizer, se a posse foi negada à afilhada do Teixeira de Pascoais. Não foi negada, até foi entregue à afilhada. Não. A posse destas cartas pertencia por testamento a Adelaide Teixeira, afilhada de Teixeira de Pascoais. Estava na casa de Pascoais, sem de verdade estar indevidamente. Não, mas elas não estavam Não é? na casa, aqui diz que não estavam. Estavam. António Duarte, quer Quando é que se concluir? estava isso? Admite até que tenha havido falha. Falha no inventário. Mas eu não pergunto. Aliás, não será o primeiro, nem será o último. Mas porquê? Porque durante o caminho apareceram determinados manuscritos. É esse o problema que houve no inventário, essa falha? Sim, mas o que nós não podemos estar aqui é pessoalizar coisas, porque aquelas acontecem, não é? Não, ninguém está a pessoalizar. Não, nós estamos neste não debate, estamos. tem andado muito em torno Da figura da eu estou à Abreu. vontade, eu sou um militante não sei quantos do Partido Comunista Português, é assim, este debate tem andado à volta do ex-presidente da Câmara, que é o Dr. Hermínio Abreu, e é isso. António Duarte, Desculpe, julgo eu que olha. tenha andado à volta dele porque foi ele que por despacho, no fundo... Mas é bom que nós assumamos as Boa coisas, quer decisão. dizer, essa é a opinião que eu Presumo tenho que seja deste por debate, é a opinião que eu tenho deste debate, e é que levo. E as minhas posições, enquanto representante da CDU, são estas. E por enquanto, e acho que em relação a isso, e muito honestamente, já não tenho muito mais a dizer. Muito bem, muito obrigada. Palavras finais, então, portanto, o que é que... Sim, está. Depois do que ouvimos aqui, fica claro o sentido que eu disse na minha intervenção inicial, que é, há toda uma tramitação neste processo que é preciso averiguar, há aqui zonas cinzentas, há aqui muitas dúvidas e sem termos uma averiguação de todo o processo, desde a aquisição até à entrega desses manuscritos a uma terceira pessoa, há aqui muita coisa que tem que ser averiguada e só depois disso é que nós vamos conseguir emitir opinião e seguramente vamos fazer outro programa, um dia destes, sobre esta mesma matéria, já com dados mais concretos e mais efetivos sobre a matéria. Efetivamente, há aqui questões mal explicadas, há aqui questões muito mal explicadas, há aqui questões que seguramente, quando tivermos acesso à documentação completa, poderemos ter uma ideia muito mais clara. A questão do inventário é uma questão menor, porque o inventário é um anexo a um contrato. E o anexo ao contrato define um conjunto de regras relativamente à aquisição, ao perímetro da aquisição do espólio de Teixeira de Pascoais. E, portanto, agora não vale a pena estarmos aqui a respigar algumas destas matérias sem termos acesso à totalidade da documentação e percebermos a real dimensão. Eu sou um adepto, pronto, e naturalmente tenho responsabilidades, porque estou no Executivo, faço parte do Executivo e quero tomar posição e naturalmente estou particularmente sensível a esta questão da cultura e nomeadamente à questão do espólio Teixeira de Pascoais, que acho importantíssimo e fundamental para Amarante e pode ser
um aspecto muito importante na diferenciação da Amarante em termos culturais nos próximos tempos, mas era importante que se clarificasse rapidamente esta matéria, para nós percebermos toda a tramitação, para percebermos o que é que aconteceu em cada momento, ou porque é que isto aconteceu desta forma, e quem interveio, e porque é que interveio daquela forma, e porque é que isto aconteceu e não aconteceu de outra maneira. E, portanto, há aqui questões que já foram aqui afloradas e são de uma pertinência enorme e fundamental. É importante perceber as questões de matriz jurídica. Mas permanecem sem resposta, no nós fundo, somos, nós, enquanto responsáveis por cargos públicos, temos especiais responsabilidades e é-nos exigido, na nossa esfera pessoal, nós podemos dispor daquilo que é nosso, da forma que entendemos. Pois. Enquanto titulares de cargos públicos, temos especiais responsabilidades e, portanto, naturalmente que nos é exigido um escrutínio, estamos sujeitos a um escrutínio permanente e temos que prestar contas sobre esta matéria. E eu acho que era importantíssimo e fundamental, com caráter de urgência, como eu pedi, que isto fosse clarificado, para que não houvesse tantas dúvidas, umas têm sentido, outras eventualmente não terão sentido. Há déficit de informação relativamente a esta documentação e, naturalmente, que todos queremos a mesma coisa, que é que A verdade, e que estes inéditos possam ficar na esfera do município, que possam ficar acessíveis aos amarantinos e à comunidade universitária e aos investigadores portugueses, que podem dar um contributo importante para aquilo que é Pascoais está por descobrir e está por divulgar, e é preciso fazer muito trabalho e temos que fazer pela positiva. E, portanto, isto não é pela positiva. Muito obrigada. Elisa, para terminar, por favor. Ora bem, um bocado no seguimento do que disse o Eduardo, eu lamento porque realmente nós hoje estamos aqui a falar do Dr. Fernando Abreu permanentemente, porque realmente esta questão é entre o próprio e o Dr. Armindo. E reforço, eu não entendo porque é que o Dr. Armindo não está aqui, porque eu acho muito mau gosto, nós vamos ter que falar com o Dr. Armindo Abreu, e se ele estivesse aqui era muito mais fácil. Mas tem que se falar. Há aqui um problema que é levantado e há aqui um direito de resposta que o nome Armindo Abreu. Então eu não posso falar no professor. Ele tem nome, ele respondeu, eu só falei. Agora, há só uma coisa aqui, e isto é aqui para o meu amigo, representante do Partido Socialista, que eu, francamente, acho que são duas pequenas coisas que eu acho que são evidentes, e não vale a pena andarmos a falar, que é assim. Primeiro, eu levantei a questão do inventário. Eu gostava de ver o inventário, mas o inventário foi feito. Pronto. Ou seja, para si o inventário não é uma questão menor. Ok, alguém diz assim, estas obras não estavam lá. Pronto, eu vou partir do princípio que o inventário está muito bem feito, em pormenor, e as obras não constam do inventário. Quem vai buscar o que foi inventariado, porque é que traz coisas que não constam do inventário? Trouxe outro facto. Se trouxe, porque é que quem recebeu aquilo e diz que não gosta do inventário, o que deve fazer? É pegar nelas e pô-las no sítio onde elas estavam. Porque se eu for às compras e no meu saco das compras vier muito mais do que eu comprei, eu devolvo onde comprei. Não é a senhora que eu posso encontrar e dizer, olha, que isto era meu, já tinha comprado. Portanto, eu acho que há que coisas é só isto mesmo que é. Não estavam lá. Eu acredito que vamos lá, parte dos pressupostos não estavam, então muitos que não estavam. Muito bem. Porque é que vão para a Câmara fora? Não fazem parte. Regressam para onde estavam. E aqui temos uma questão que é da família e a dona Adelaide do Dr. Lino. Vamos ter que avançar, tenho indicações. Muito bem, vamos para intervalo com estas questões no ar. Voltamos já a seguir para a segunda e última parte do debate.